Olá! Então agora, encerrando o assunto número 11, que são as licitações, vamos falar sobre o desfazimento da licitação, que é o procedimento de anulação e de revogação. Primeiramente, temos que entender que aquele aluno que já está acompanhando a sequência das aulas ou não, tem que se lembrar que a licitação é um procedimento administrativo. E como todo procedimento ou processo administrativo, ele é composto de atos administrativos. E todos esses atos têm uma vigência, tem lá todos os requisitos, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. E por essa razão, esses atos podem ter vícios, podem ter problemas. Ficou claro? Então, estamos falando, na verdade, de teoria do ato administrativo aqui. Vamos voltar um pouquinho. Então, vamos ao slide para a gente poder trabalhar o início da interpretação para desfazer um procedimento sério e complicado como esse, que é a licitação. Então, olha só, olhando para cá. O poder da autotutela da administração. Súmula 473 do STF. Texto cai em muitas provas de direito administrativo. Se o texto não cai, alguns termos cairão. Olha só. A administração pública pode anular seus atos, seus próprios atos, quando eivados de vício que os tornem legais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. O que o STF está dizendo nessa súmula? A administração, o ato é seu. Se ele for ilegal, você mesmo pode anular. Se você não quiser mais esse ato, e se ele for um ato, por exemplo, discricionário, você pode revogar também, por conveniência e oportunidade sua. Eu só quero que você respeite duas coisas. Primeiro, o direito adquirido. Segundo, a apreciação judicial. Porque lembremos, no Brasil não há contencioso administrativo como na França. O Poder Executivo brasileiro não pode fazer com que uma sentença transite em julgado, com que uma decisão transite em julgado. Todas as decisões que a administração toma de anular ou revogar podem ser revistas pelos poderes judiciários. O Poder Judiciário, sim, no exercício da jurisdição, tem a força de chegar e poder dar a decisão final. Sabe aquela coisa? Cumpra-se, ordene-se, anule-se, retire-se e assim por diante. Então, quando nós falamos em autotutela, estamos falando desse poder hierárquico do administrador, de cuidar ali dos seus atos. E, para falar em anulação e revogação, não tem como falar em anulação e revogação sem falar primeiramente em autotutela, um princípio que a gente fala em nossos primeiros módulos de administração pública, mas revisamos aí sem deixar os pontos importantes para trás. Então, voltando para o slide para a gente falar um pouquinho sobre anulação. Então, olha só. Os desfazimentos da Lei 8666. O artigo 49 diz o seguinte: a autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente. O que é fato superveniente? Aquilo que é importante e que veio depois. Vocês estão entendendo? Supervênia. Vênia é importância, super é posterior, o que vem depois. Então, é uma coisa que aconteceu depois da produção do ato, que fugia do seu controle. E aí, às vezes, você vai ter que controlar, você vai ter que revogar aquilo ali. Então, voltando para o slide, para a gente continuar a leitura. Somente poderá revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. Ou seja, eu só revogo um procedimento licitatório, um ato dentro de um procedimento, se houver interesse público, se for um fato superveniente e tem que ter a devida justificativa. A gente faz menção ao artigo 50 da Lei 9784 de 99, que fala que os fatos e fundamentos jurídicos deverão ser colocados. Deverá haver motivação, no artigo 50, é claro sobre isso, nas dispensas de licitação, nas inexigibilidades
na anulação e na revogação. Principalmente na revogação. Porque na revogação, gente, o ato é lícito. Não tem nada de errado. Mas a administração não quer mais. E ela pode revogar. Por isso que o artigo 49 traz esse comento, falando que tem que ter um interesse público, tem que justificar, tem que ser um fato superveniente. Ok? Agora, a anulação não. A anulação já é uma coisa mais óbvia. É ilegal, retira. Voltemos para o artigo 49? Vamos dar uma leitura aí? Voltando para o slide. Devendo anulá-la, continuando no 49, lá embaixo. Devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, mediante parecer escrito devidamente fundamentado. Vai que deu um problema na publicidade da licitação, vai que a classificação não foi bem feita, vai que o cara não conseguiu fazer o julgamento, que a autoridade competente não fez a homologação como deveria, que a adjudicação não foi respeitada, tudo isso cabe anulação. Então, voltando. Revogação é para atos discricionários, eficácia não retroativa, somente se o direito for precário e é um ato em si mesmo discricionário. Então, revogar é discricionário e eu só revogo o ato discricionário. Então, para eu revogar, o ato tem que ser lícito. Ficou claro? A anulação já é diferente. O ato é ilegal. O ato é ilegal e a administração tem que fazê-lo só motivando. Os dois precisam de motivação. Ficou claro, então? Próximo tópico aí, ainda no slide. Anulação. Artigo 41, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Tem muitos detalhes super interessantes sobre a anulação de uma licitação. Olha só. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. Essa é a regra. Não gera obrigação de ressalvado o disposto no artigo 59. Situações excepcionais. Você tem que verificar qual foi o motivo, qual foi a razão. Às vezes não foi nem culpa do contratado. Aí tem a questão do custo de desmobilização. Lembrem-se, o contratado sempre receberá por aquilo que ele fez. Mesmo que foi feito de forma ruim. Ele receberá. Óbvio que a administração depois pode mover uma ação contra ele de indenização. Mas ali, naquele momento, se ele trabalhou 30 dias, receberá 30 dias. Se ele fez 10% da obra, receberá 10% da obra. Beleza? Então, como diz, voltando aqui para o slide, como diz o 41, parágrafo 1º, ressalvado o disposto. Em regra, não gera direito a indenizar. Parágrafo 2º, abaixo. Nulidade do procedimento licitatório induza do contrato. Gente, pensem numa situação de dominó. Bateu, o resto cai. Se a publicidade é ilegal, habilitação é ilegal, julgamento é ilegal, classificação é ilegal, homologação é ilegal, tudo é ilegal. Poison tree, árvore envenenada, frutos envenenados. Entendemos a ideia? Então, se eu anulo um procedimento no meio, no meio, o resto do procedimento daquele ponto em diante está viciado. Então, por isso que ele falou que a nulidade da licitação induz a nulidade do contrato, porque o contrato é decorrente da licitação. Voltando para o slide. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. Óbvio, é um princípio universal e constitucional. Parágrafo 4º. O disposto nesse artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de dispensa e de inexigibilidade. Porque, às vezes, o próprio procedimento de dispensa e inexigibilidade, gente, não está correto. Ou a administração quis revogar. Mesmo estando lista, ela quis revogar. Ou realmente está ilegal. Ela vai lá e anula. Tudo bem? Voltando aqui para o nosso slide, vamos para o próximo tópico, revogação, 49. Só para enfatizar, nós já lemos o 49, tá? A autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, fato importante que aconteceu depois, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. Só lembrando então, que se anula quando o ato é ilegal, se revoga quando o ato se tornou inconveniente ou inoportuno. Como uma questão de vontade envolve ânimo, e ânimo envolve dolo, e por isso é uma coisa que muda de tempos em tempos, vamos entender que tem que ter toda essa justificativa.
Voltando para o slide, só para a gente enfatizar, né? Tem que ter lá a comprovação do fato superveniente, tem que estar comprovado, o fato tem que ser pertinente, suficiente e tem que ser de interesse público. Ficou claro, gente? Revogação de licitação não é uma coisa muito simples, tá bom? E nem pode ser, porque senão qualquer licitação pode ser revogada, o cara acaba com uma, faz uma outra ali, dá problema. Ficou claro? Então, encerramos aqui essa parte de anulação e revogação, a parte curtinha, é só para vocês entenderem os critérios da autotutela dentro do procedimento licitatório. Tá ok? Um abraço e até nosso próximo módulo.